Fala galera, está começando mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco e nesta semana vamos falar sobre história, mais precisamente sobre lendas aqui de Paraíba do Sul. É isso mesmo, você que se interessa por esse assunto, fica ligado aqui na gente porque vamos contar algumas lendas aqui da nossa cidade para você ficar ainda mais curioso e ficar pensando, né? Será que é lenda? Será que é verdade? Bom, para isso, estou recebendo aqui no nosso podcast Felipe, que é historiador. Felipe, que já esteve aqui, né, no Cidade em Foco, né, Felipe? Já é parceiro aqui da gente, seja bem-vindo. Longa data. Isso aí. A gente já fez outra matéria falando sobre lendas há alguns anos. E essa matéria, ela sempre volta aí, né? Isso. Volta e meia alguém te para poder falar. Assistir aquela matéria. É verdade. Vira e mexe, cai na boca do povo. Isso aí. A matéria, ela nunca ninguém esqueceu dessa matéria. Por isso, convidei o Felipe aqui hoje novamente pra gente poder falar sobre mais algumas lendas e atualizar aí a população de Paraíba do Sul de toda a região, né, Felipe? É verdade. Porque nossa região é bem rica, né? Em mitos e lendas, né? Uhum. E uma vasta história. Nossa região tem muitos, né? Bastante. Tem várias lendas, né? Desde época do Império até antes, né? Até os dias de hoje, algumas mais recentes também. Bacana, você separou algumas hoje aqui pra trazer pra gente, não é isso? Isso aí, separei algumas que vamos estar contando. Isso aí, a primeira que Felipe vai falar aqui pra gente é a lenda do Padre da Escada. Conta pra gente qual é essa lenda, Felipe. Então, né, da outra vez a gente conversou também, essa lenda é bem antiga em Paraíba do Sul, né? Tem a capela lá perto do hospital, né? É a lenda do Padre da Escada Longa. Porque dizem que tinha um padre que ele se apaixonou por uma freira, né? E o amor era proibido, né? Acabou que o padre foi excomungado, né? Da igreja, a freira também. E o padre entrou em depressão, né? Que gerou o suicídio do padre, né? E dessa história triste, né? Algumas pessoas relatam que às vezes estão subindo a escadaria do hospital à noite e encontram com o padre rezando uma missa em latim. No meio da escada. Deve ser meio aterrorizante. É uma lenda meio assustadora. Eu confesso que eu subo a escada há alguns anos. Graças a Deus, nunca vi nada, não. Graças a Deus. Às vezes que eu precisei. Mas tem gente que fala que tem o padre ali. Isso, tem essa história Essa que me contou foram as freiras lá de cima da Caridade que passaram essa história. Né? Entendi. Elas alegam que tem sim. Que isso, as mais antigas, né? Elas comentam dessa história. Entendi. Você que vai subir o morro do hospital, então a escadaria, presta atenção que às vezes você encontra com o padre. Encontra com o padre por lá. A outra lenda é da Mãe do Ouro, que também pode ser a Mão do Ouro, né? Como tem que variações, né? Essa lenda, várias regiões do Brasil, né? Que tem essa lenda da Mãe do Ouro, né? E da Mão do Ouro. Por que acontece? Antigamente, quando no período colonial ainda, né? Que tinha aquele período que gerou a Inconfidência, né? Que eles carregavam ouro para mandar para Portugal, passavam aqui pela nossa região de Paraíba do Sul e existiam vários saques de ouro, né? Que desviavam o ouro da coroa portuguesa e as pessoas roubavam. Até surgiu a história do pau oco, que a gente pode estar falando depois também, que vem desse período. Então tinha um ladrão chamado Mão de Luva, que ele se escondia na Pedra da Tocaia e ele roubava, e diz a lenda que eles escondiam o ouro também na pedra. Então alguns moradores da região lá de Queima-Sangue, né, eles relatam que à noite eles avistam uma luz vermelha passando no pasto e tal, e alguns relatam também que essa luz se transforma em uma linda mulher loira, que a luz do sol, quando reflete durante o dia, ela se transforma em uma mulher bonita, que ela guarda o ouro que fica escondido naquela região. E na verdade isso é de sofrimento, né? Que muita coisa aconteceu, muito sangue envolve. Sim, verdade. Acaba ficando assombrado. E aproveitando, tem até essa lenda, né? Já entrando também na lenda da Pedra da Tocaia, que dizem que tem ouro lá. Isso, tem ouro escondido lá na Pedra da Tocaia. E justamente nesse período também do Império, né? Que eles transportavam ouro, trazendo de Minas para levar para o Rio de Janeiro. E alguns bandidos escondiam ouro lá na pedra, né? E acabavam que eles morriam, né? Escondiam o ouro, iam embora, morriam e depois nunca mais voltava. Acaba que... Entendi. Será que tem, gente? Tá a dica, dá pra fazer uma caça ao tesouro. Já né? pensou? Já pensou? Tá tão perto da gente. E tem a lenda também do caboclo de água. Isso. Qual é essa lenda? O caboclo d'água é uma lenda também, que é uma criatura que guarda o rio, né? E os pescadores
acabam sendo assim, eles tentam virar os barcos, eles protegem o rio quando o pessoal está pescando, principalmente época de piracema, esses períodos assim de desova, né? De procriação dos peixes, então é um período que tem que proteger, né? E alguns pescadores se arriscam e essa criatura marinha, aquática, né? Da água doce, ela pega e tenta virar os barcos e até brigar com os pescadores. Essa lenda também, ela no Nordeste tem muitos relatos desse caboclo d'água e aqui em Paraíba do Sul também, né? Eu conheci um pescador, né, bem antigo, acho que até faleceu. Ele fala que o caboclo d'água tentou virar o barco dele, ele cortou o braço do caboclo d'água. Que segundo a lenda, né? O legal é o seguinte, hoje a gente tem internet, tem vários meios de comunicação que a gente consegue... foi inventado hoje, rolou na rede e é aquele perfil ali. É uma coisa criada, inventada. Mas essas lendas antigas, elas têm mais de 100, 200 anos e essas criaturas, elas têm as mesmas características, né? Então é difícil você falar assim, exemplo assim, a lenda, ela é fantasiosa, né? Mas assim, alguma coisa de real deve existir, porque assim, as características e as regiões que eles contam são parecidas, né? Que é uma criatura híbrida, né? Um pouco da terra, um pouco da água e peluda, né? Não muito alta e bem forte, que tenta virar. Aí até por isso que eles usam carrancas também. Alguns pescadores, eles andam principalmente por aqui, que eles andam com facões dentro do barco, justamente para evitar esse tipo de encontro casual. Vai que acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa. Isso aí. Né? Você falou sobre o pau-oco. Isso, que a gente estava contando do ouro, né? O que acontece? Alguns santos da igreja, né? Eles eram ocos, né? O pessoal desse período de transporte de ouro, né? Tinha principalmente o ouro em pó. Então eles faziam os santos oco para poder esconder o ouro dentro dos santos. Entendi. Entendeu? Principalmente um dos que eles mais fizeram era Santo Antônio. Aí tem até umas histórias assim de Santo Antônio assim, de pau oco, porque eles escondiam ouro dentro dos santos para poder desviar, né? Entendi. Tem mais alguma lenda assim muito conhecida aqui em Paraíba que o pessoal fala bastante? Em Paraíba, bem conhecida. Tem uma que é mais... Pode ser em Três Rios também, aqui na nossa região, É verdade. Uma lenda que o pessoal conta, né? Não sei se você já ouviu essa, né? Que tem aquele cemitério lá em cima em Cebolas. Que tinha um ônibus, acho que tava indo daqui pra lá, alguma coisa assim, né? Que entraram 2 mulheres no ônibus e tinha os outros passageiros também, né? E 2 mulheres bem bonitas, bem arrumadas e tal, né? Que quando chegou lá em frente, só ficaram as 2 mulheres, né? E quando passando perto do cemitério, tocou a campainha pra parar o ônibus. O motorista parou o ônibus, abriu a porta e não saiu ninguém, né? Não tinha mais ninguém dentro do ônibus. Não conhecia essa não. Essa é mais recente até. Essa é mais recente? O motorista largou o ônibus, fugiu, tem alguma coisa assim. Entendi. O fato que são muitas lendas, né? São muitas a gente falando assim, no modo geral, tem a loura do banheiro. Do banheiro, né? E o bacana é isso, por exemplo, assim, o mito, né, da história é isso. A história, né, ela junta os fatos, né, do homem durante o tempo, né? E a lenda, ela já vai mais pro lúdico, né? Ela vai mais pro fantasioso, tal. Ela pega algum elemento assim da realidade, assim, ela, às vezes pega um fato histórico que aconteceu, né? E transporta aquilo pro fantasioso, pro lúdico. Ela é mais oral, né? Vai passando... Sim. E a verdade é que nunca ninguém vai saber, né? É verdade. Se é só um conto, só uma história, se realmente... É verdade. Aconteceu. Se realmente aconteceu. Verdade. E hoje em dia, você falou muito bem lá no início, com a internet a gente tem acesso a essas histórias de uma maneira muito mais fácil, muito mais né? fácil, é verdade. Mas essas antigas, né? Antigas... são as que mantêm a tradição e vão passando. Porque agora é muito fácil. Você falar, aconteceu isso, joga na internet. Isso, joga na internet. Antigamente não tinha isso. Isso, antigamente não tinha. Igual hoje em dia, né, uma das lendas mais comuns, né, com a internet que estão sendo difundidas, não sei se você ouviu falar, que é a lenda sobre Sete Além. Não. O pessoal deve... Né, Sete Além seria o seguinte, um rapaz, ele até escreveu o livro e tal, e são vários relatos também de pessoas no mundo inteiro que falando disso, né? Um rapaz, acho que no interior de São Paulo, se não me engano, tá vindo de uma cidade para outra, né? Ele fazia faculdade numa cidade, né? E tá voltando para a cidade dele na sexta-feira.
ele pegou o ônibus e no ônibus ele tá tranquilo, tirou um cochilo até que o ônibus parou na parada. Essas paradas de beira de estrada, o pessoal lanchar. Ele desceu, lanchou, meio sonolento. Aí quando ele voltou, entrou no ônibus, ele viu que o pessoal que estava dentro do ônibus, esperando pro ônibus sair, era diferente das pessoas que ele tinha visto no... Pô, será que eu entrei no ônibus errado? Aí pegou, viu a poltrona dele, tava vazia, tava com as coisas dele ainda, a mochila. Pegou, sentou e foi. E no meio, aí falou, pô, tá muito estranho. E ele observou na estrada, ele falou, nessa estrada que é a estrada da minha casa. Aí ele levantou, foi até o motorista, né? Aí era o pessoal meio esquisito, meio pálido, assim, com os olhos negros. Aí ele perguntou ao motorista, o senhor está indo pra onde? Essa estrada tá diferente da cidade que eu tô indo. Aí ele falou assim, não, o senhor está indo pra Sete Além. Aí você não devia estar aqui. Aí foi e desceu, parou. Gente. Ele desceu na beira da estrada e quando ele desceu, ele olhou, ele estava em frente à parada de ônibus, onde o ônibus dele tinha parado e o ônibus estava tudo lá. Ele foi e voltou e tava normal. Tem umas histórias assim meio apavorante. Né? Essa tem um livro, é isso? Isso, o rapaz ele escreveu até um livro sobre isso. Né? Gente, sobre já fica a dica pra além. você que gosta de procurar esse livro. E o que acontece desse Sete Além? O legal é o seguinte, que são vários relatos. Isso aí que você falou. De pessoas no mundo inteiro, entendeu? Tem assim, eu já vi assim alguns sites assim, eu sempre gosto de pesquisar, né, tal. Da Alemanha, pessoas que sonharam, ou a pessoa adormeceu, ou estava indo num lugar que parar também, que as características baixas com 7 além, só que cada lugar vai dar um nome, né? Entendi. Aí eu vi também de uma menina em São Paulo também, que ela tava passeando no parque, pedalando, né? Igual a gente gosta de passear na Salutares. Quem quiser visitar o Parque Salutares também. Fica a dica. Fica a dica, que lá também tem umas histórias também. E ó. Pra outro episódio, outro podcast. Outro podcast a gente pode estar falando. Que ela estava passeando de bicicleta, ela meio que se perdeu no parque. Aí ela pegou e, sei lá, ela procurou o fluxo de pessoas, né? Ela foi seguindo o fluxo. Era um parque que ela estava acostumada a fazer os exercícios, as atividades todos os dias. Aí ela foi parar num lugar também bem diferente, com as pessoas meio fora da casinha, né? Aí o pessoal falou assim, devia estar aqui, que é 7 além, volta pra casa. Ela foi e voltou. E era o mesmo horário que ela... Como se o tempo não tivesse passado. Uma coisa meio paralela, meio de filme, né? Meio de filme, Entendi. Bacana. Bom, Felipe, quero agradecer você ter vindo aqui contar um pouquinho dessas histórias. Já fica o convite aí pra voltar pra falar sobre as lendas da Salutares. Isso aí. Né? Você que tá assistindo a gente, aproveita pra compartilhar também essa matéria, né? Sobre essas novas lendas que o Felipe veio contar aqui pra gente. Lembrando que vai ficar disponível para vocês nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas também de podcast. Seja sempre bem-vindo aqui, muito Felipe. Obrigado. E você que está aí me assistindo, você que está me ouvindo, manda aí pra gente, conta se você também conhece alguma lenda aqui sobre a nossa região, se já, né, presenciou algum desses fatos aí, quem sabe, né, Felipe? É verdade. A gente encontra alguém por aí que já presenciou e vai falar que não é lenda não, que é verdade. É verdade. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui com mais um podcast do programa Cidade em Foco e semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. Então, não perca, fica ligado na gente. Tchau, tchau. I was walking out one evening